E aí, pessoal, voltamos para mais uma aula, isso mesmo, uma aula hoje com a ajuda aqui, ó, do computador, tá? Por quê? Porque a gente está falando em interface, em divisão celular. E nada melhor e mais explicadinho do que a gente ver a imagem, tá? E como eu não sou, assim, belas coisas no desenho, resolvi usar mão desse recurso, correto? Pois bem, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, o que é divisão celular? É a célula se dividindo, correto? Essa célula ela se divide para alguns objetivos. Quais são os objetivos que ela tem ao se dividir? Para reprodução, tá? Ou renovação celular, cicatrização, crescimento. Então perceba que a célula se divide por inúmeros fatores. Mas o que vai diferenciar isso? O local onde ela está. Então, a divisão celular, se ela estiver nos órgãos sexuais, eu tenho do tipo meiose. Se ela estiver no restante do corpo, eu tenho do tipo mitose, correto? Tá. Até aí, então, a gente consegue diferenciar os dois tipos de divisões celulares, meiose e mitose. Gente, não procurem decorar, procurem entender a palavra. Meiose, meio, vem de meio. Então, divide a célula com metade do material genético, tá? Já a mitose, não. Vai dar origem a células idênticas, tá? Mas para isso tudo acontecer, é necessário que a célula passe por um período de preparação, por um período em que ela vai sofrer algumas transformações com o objetivo dessa divisão celular, seja ela qual for, acontecer da melhor maneira. E esse período de preparação a gente chama de interfase. Período de preparação celular para que então aconteça a mitose ou meiose, tá? E a partir daí, a gente vai ver o seguinte, que esse período de interfase é um ciclo, tá? Ele vai ser dividido em três partes básicas: G1, S e G2, tá? A fase G1 é quando a célula aumenta de tamanho, aumenta de volume, as organelas estão duplicando, tem uma grande produção de proteína. Na fase S é quando o cromossomo ele é replicado ou duplicado, ou seja, eu tenho 2 agora. E qual o objetivo disso acontecer? Porque para quando houver ou a meiose ou a mitose, aconteça, né, tenha a carga exata de cromossomos. Então é necessário que aconteça essa replicação ou duplicação na fase S. A fase S é a fase mais longa da interfase, tá? Porque é quando esse DNA, esse cromossomo, ele está se preparando para que aconteça a replicação e então vá para a próxima fase, que é a fase G2, que é quando eu tenho esse DNA sendo transformado em cromossomo. De que maneira? Enrolando em proteínas estonas, então ele vai ficar mais comprimido. E, não posso esquecer, eu tenho uma alta atividade metabólica, então eu tenho muita produção de energia nesse período. Tudo para quê, gente? Para que a célula ela fique totalmente preparada para que aconteça a mitose ou a meiose. E entre esses pontos, G1 e SSG2, eu tenho 2 pontos de checagem, chamado também de pontos de controle. Qual é a função? Checagem, o próprio nome já diz, vem de checar, certo? Então ele tem o objetivo de identificar algum erro na célula e, né, caso haja esse erro, ele parar o processo de divisão celular, que é importantíssimo, pois uma falha nesse ponto de checagem, nesse ponto de controle, pode levar a um descontrole na divisão celular. Então a gente vai aqui, tá? Porque com a imagem eu consigo explicar melhor e eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender melhor. O processo de divisão celular é super tranquilo, mas é necessário entender e mais ainda, dedicação. Vocês sabem disso, né? Então vamos embora pra cá que vai ficar melhor. Ó. Então eu tenho aqui, ó, o início do ciclo, então o início do processo de interfase.
Então, ó, a célula ela inicia nesse tamanho. Então, durante o processo G1, ó, ela aumenta de tamanho, tá? Por quê? Porque ela tá duplicando as organelas, porque ela tem alta produção de proteína, então ela vai aumentando de tamanho assim, tá? Então, fase G1. Aí, ó, primeiro ponto de checagem. Ele vai verificar, ocorreu tudo certo aqui? Duplicou as organelas, teve produção de proteína, tudo direitinho? Então, vai para a próxima fase, a fase S, que é quando eu tenho a replicação do DNA. Então, perceba que ao invés de 2 aqui agora, eu tenho 4. Então, se duplicou, tá? Então, ocorreu tudo certinho, vai passar por outro ponto de checagem, e então vai para a fase G2, onde a célula está se preparando para dividir, onde esse DNA vai se condensar, onde eu tenho alta produção de energia, tá? Para que então ela vá para a divisão celular, seja mitose, seja meiose, tá? Vamos ver outra ilustração. Então, aqui, explicação. Fase G1, que significa o intervalo, S, a síntese, e G2, que é a fase, ó, produzidos mais moléculas que serão utilizadas na divisão celular, tem uma grande produção de ATP, que significa energia. E aí a gente vai para a imagem, tá? Porque eu acho que com a imagem a gente consegue entender melhor. Deixa eu enquadrar aqui direitinho para ficar melhor para vocês. Então, ó, a fase G1, perceba aqui, ó, a célula, ela tá no tamanho original dela, só que agora ela vai aumentar de volume. Então, eu tenho todo o material genético, as organelas, tá? Ó. Então, aqui eu tenho 4. Na fase S, a célula já tá mais aumentada de volume. E agora eu tenho tudo duplicado, ó. Tudo certinho. Por quê? Para que quando a divisão celular aconteça, cada um tem o seu material genético no número correto, tá? E na fase G2, que é quando a célula, ó, ela já está toda pronta, tá? Com uma grande produção de energia, já com a quantidade de DNA certinho, quantidade de organela certinho, para que então aconteça o M. O que é essa fase M? Mitose ou meiose, tá? E aí aqui, ó, eu trouxe isso daqui só para vocês não esquecerem. Aqui eu tenho um cromossomo, uma cromátide e um DNA. Mesma coisa, tá? Aqui eu tenho um cromossomo duplicado, ó, 2 partes, 2 cromátides, 2 DNAs. O que acontece, gente? O que é cromátide? Cromátide é uma perninha dessa. Então, se eu tenho 2 perninhas, 2 cromátides. Eu tenho 2 DNA. Então, aqui, ó, eu tinha uma cromátide, um DNA, um cromossomo, certo? Quando foi duplicado, ó, eu tenho um cromossomo com 2 partes, são 2 DNAs e 2 cromátides, tá? Então, percebam que toda essa parte de célula, né, para que aconteça a divisão celular, isso tem que acontecer muito certinho. Porque olha só, um descontrole, uma célula ruim, que passou por esse ponto de checagem não foi verificado, ela vai continuar se dividindo ruim. E uma das causas, por exemplo, do câncer, né, é isso. Quando a pessoa ela diz assim, fulano sofreu metástase. O que significa essa metástase? Que o câncer se dividiu e se espalhou pelo organismo, correto? Como que ele se espalha, gente? Divisão mitótica, por mitose. Uma célula se divide em outra idêntica. O que é o câncer? É uma célula alterada geneticamente, uma célula ruim, certo? Que foi se dividindo descontroladamente. Professor, foi porque isso falhou? Uma das causas, sim. O ponto de checagem que deveria verificar que aquela célula está ruim, ele falhou. Aí vem a pergunta, por que ele falhou? Aí eu tenho inúmeros fatores para te responder. Tem a questão genética, tem a questão de alimentos, tem a questão de drogas, de bebidas, emocional, enfim, N fatores. Tanto que o câncer ainda é um mistério. Qual é a causa? Correto? Agora a gente vai ver como que essa intérfase ela pode ser representada em gráfico. Eu sei que agora vai vir uma grande dúvida. Meu Deus, mas super tranquilo, gente. Vocês vão entender. Vamos embora? Ó, olha que gráfico lindo, peraí. Olha que gráfico bonito, fofinho.
Gente, presta atenção. Primeira coisa, ó, quantidade de DNA no eixo vertical, tempo no eixo horizontal, correto? O que significa esse X? Quantidade de cromossomos ou de DNA, como já tá aqui, tá? Então aqui, ó, X, 2x, 4x, ou seja, 2x é a quantidade, vamos supor, que nós temos 46 cromossomos. Então a célula iniciou com 46 cromossomos, lá no período da intérfase, na fase G1. Na fase S, ela foi duplicada. Então ele ficou, ó, com 4x, correto? Na fase G2, a mesma coisa. E aí sim, se ela sofrer mitose, né? Se ela for o tipo de divisão celular da mitose, o que a gente vai ter? A gente vai parar aqui no 5, aqui, ó. Porque ela deu origem a duas idênticas, com o mesmo número de cromossomos. Agora, se ela for do tipo meiose, ela vai vir para cá. Por quê? Porque a meiose dá origem a células com metade dos cromossomos, tá? Então, vamos nós aqui, então. Vamos entender mais um pouquinho. Mitose, gente. Eu tenho uma célula com um total de cromossomos, dando origem a duas idênticas, sem nada de diferente, tá? Nada, idênticas. Tanto que a mitose é para renovação, é para crescimento celular, é para cicatrização. Ela acontece em todas as células do nosso corpo, exceto os órgãos sexuais. A meiose vem de meio, é quando a célula dá origem a outras com metade dos cromossomos. Então, se nós estamos falando em seres humanos com 46, na meiose vai dar origem a células com 23. Por quê? Porque quando eu junto o espermatozoide com 23 e o óvulo com 23, eu tenho um ser vivo com 46, tá? Então, entendam meiose e mitose e o quanto essa intérfase ela é importante, que é um período de preparação celular, dividido em 3 fases. G1, célula aumentou de tamanho, produziu proteína, RNA. S, DNA se duplica, então agora eu tenho 2 DNAs, um cromossomo com as 2 partes, 2 cromátides, correto? Fase G2, esse DNA vai se enovelar, se condensar, transformando-se em cromossomo, tendo uma alta produção de energia, para que então vá para a meiose ou mitose. Entre essas fases eu tenho o ponto de checagem ou pontos de controle, que servem para verificar se os acontecimentos da célula estão corretos, se tudo está havendo direitinho, tá bom? Até a próxima aula, beijo, beijo.